A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bom, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender um pouco mais aí da palavra do Senhor, tá? Hoje é a nossa segunda aula com o tema A Natureza de Deus. Semana passada nós estudamos e falamos sobre a existência de Deus. Hoje, nesta aula, nós vamos falar e aprender sobre a natureza de Deus. Para começar esta aula, eu quero fazer uma oração juntamente com você, querida irmã, que vai assistir a nossa aula. Se você puder fechar os teus olhos, ore comigo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer e te honrar por mais esse momento, por mais esta aula que o Senhor nos permite aqui ministrar, aprender, conhecer um pouco mais de Ti. Peço ao Senhor que abençoe esta querida aluna, que irá entrar nessa aula, que irá apreciar um pouco mais da sua palavra. Peço ao Senhor, Pai, que venha instruí-la em sabedoria, em graça, em entendimento, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Deus, que a cada estudo, que a cada conhecimento, essa irmã possa ter ainda mais e mais o desejo de se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Cura as enfermidades, Senhor, renova, é o nosso pedido, Senhor, nesta tarde. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém. Fique conosco, Espírito Santo, nos instrui dentro desta aula. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe vocês. Eu quero começar esta aula lendo um versículo, um texto da palavra de Deus juntamente com você, que se encontra em Romanos. Se você puder abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 20. E agora nós vamos então entrar dentro desta aula. Estou usando como nossa base a Bíblia Sagrada, primeira, né? A base, como nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Também estou hoje utilizando o livro do nosso querido irmão Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E utilizamos também alguns outros materiais, por exemplo, como o material do nosso saudoso, querido pastor Antônio Gilberto, isso mesmo, Antônio Gilberto, que escreveu vários livros, dentre eles, ele escreveu A Doutrina de Deus. Também estamos utilizando um material muito importante, que é o Manual das Doutrinas Bíblicas do pastor Ezequias Soares, é da editora CPAD. Também um outro material de Stanley Horton, que também é um material editado pela CPAD, que é a Trindade e a Unidade de Deus. E também estamos utilizando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é também uma publicação da CPAD, bem como a Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal também, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a CPAD. Começando então, falando da natureza de Deus. Na aula passada eu falei acerca da existência de Deus e deixei claro para todas as irmãs aqui que, por mais que nós nos aprofundamos, né, nos assuntos das escrituras sagradas da palavra de Deus, nós entendemos e compreendemos que Deus, um dos seus atributos é a infinitude. Deus é infinito. Então, como Oséias escreveu, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós temos e teremos para conhecer, tá certo? Mas vamos lá. Hoje é a nossa segunda aula dentro desta matéria Teontologia ou Doutrina de Deus. Vou fazer a parte introdutória, lendo, alguns momentos eu vou parar, vou ler aqui juntamente com vocês, tá bom? Lembrando que esse material, minhas irmãs, estará disponível aí na sala de aula, assim que terminar de lecionar essa aula, já colocarei à disposição de todas vocês o nosso grupo, tá bom? Bom, vamos lá. Falando-se da natureza de Deus. A compreensão da natureza de Deus, ela é essencial para a fé cristã. Entender a sua natureza, compreender, ainda que de forma rasa, mas é importante nós entendermos isso para a fé cristã. A nossa fé
no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na teologia pentecostal, Deus, que é o que nós acreditamos, nós somos pentecostais, de uma linha também arminiana, né? Deus, ele é revelado como um ser pessoal, eterno, soberano, santo, justo, amoroso e racional. Aqui são alguns atributos aí que a natureza de Deus aborda, que dentro da matéria da natureza de Deus é abordado, tá? Que se manifesta ao homem através da revelação geral e da revelação especial. Então, existem dois tipos de revelação que nós vamos explicar aqui ao decorrer desta aula, que é a revelação geral e a revelação especial, tá? Bom, a doutrina de Deus, chamada, né, teologia própria, é o fundamento sobre o qual todas as outras doutrinas se sustentam, né? O pentecostalismo mantém a visão clássica trinitária e enfatiza a experiência viva com o Deus revelado nas Escrituras e atuante pelo Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós cremos na palavra de Deus, né? E quando falamos de teologia própria, nós estamos abordando uma teologia à luz da palavra de Deus que não precisa, entenda bem, de outras filosofias, né, para que ela se mantenha, né, mas algo que é apenas uma palavra chamada fé. Lá em Hebreus, o escritor escreveu dizendo que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, tá? Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá? Então vamos lá. Aí, na aula passada, nós falamos acerca da existência de Deus. E a fé pentecostal, que é o que nós cremos, afirma que Deus existe eternamente e é a causa primeira de todas as coisas, certo? Sua existência é pressuposta na Bíblia. Por isso que eu falei no início da aula, que a nossa base é a palavra de Deus. É sustentada, tudo que nós falamos aqui, vamos falar, é sustentado pela palavra de Deus. Conforme Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá certo? Aí nós vemos, e vamos falar de alguns rapidamente, nós vimos aqui, na verdade, na aula passada, alguns argumentos teológicos, segundo a teologia cristã clássica. Falamos do argumento cosmológico, né, que fala que tudo existe, que teve uma causa, e a causa primeira é Deus. Falamos do argumento teleológico, isso lá na aula passada, só estou dando uma retomada aqui para as irmãs, tá? Que é a ordem e o propósito do universo que indicam um criador inteligente. Nós falamos também do argumento moral na aula passada, que fala da existência da consciência moral, que aponta para um legislador moral. Nós falamos também do argumento antropológico, que fala e mostra ali, né, que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com razão e com a espiritualidade, com esse desejo de Deus, né, essa parte, né, interior do homem, intrínseca, né, esse desejo de Deus. Bom, na teologia pentecostal, esses argumentos são aceitos, mas toda a ênfase, ela recai sobre uma revelação e uma experiência pessoal com Deus. E nós explicamos isso aqui na aula passada. Como? Explicamos que toda pessoa que se achega a Deus precisa crer que ele existe e também à luz da palavra de Deus, tem o seu próprio encontro com Deus, né? Ele se encontra com Deus, se entrega a Deus, aceita Cristo como Salvador, né? Especialmente por meio do Espírito Santo, porque nós explicamos também na aula passada que o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Tudo bem, irmãs? Então vamos lá. Agora, avançando aqui acerca da natureza de Deus. Avançando acerca aí da natureza de Deus. Então vamos lá. Deus, o que a gente precisa ter na nossa mente é que Deus, ele é um ser pessoal? Sim, ele é um ser pessoal, ele não é uma força ativa, logo também o Espírito Santo também não é uma força ativa, ele é um ser pessoal, tá certo? Que se relaciona, né? Que tem
ali um relacionamento com o ser humano e quer ter esse relacionamento com o ser humano, né? É um ser pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus, ele é espírito, né? Ele é um ser pessoal, mas também é um ser espiritual, pessoal, infinito, eterno, perfeito em todos os teus atributos. E aí nós vamos ver também, dentro dessa aula, atributos relacionáveis e atributos não relacionáveis. Deus, ele tem seus atributos específicos, atributos que ele dividiu conosco como ser humano. Por exemplo, Deus é justo, né? E o ser humano pode também agir em justiça? Pode. Mas um outro atributo que não é relacionável, por exemplo, no sentido do homem ter, porque na verdade nós experimentamos esse atributo, mas conforme Deus vai articulando isso no universo. Por exemplo, Deus, ele é onipotente. Nós podemos ser onipotentes? Não, nós não podemos ser onipotentes, mas nós somos agraciados em estar aqui, né, experimentando desse poder, dessa onipotência de Deus através das suas ações, certo? Mas é um atributo especificamente somente dele, tá? Nós vamos aprender isso aqui. Bom, em João capítulo de número 4, e versículo 24, diz que Deus, ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Falando aí sobre Deus ser um espírito, né? Quer dizer que Deus não está limitado à matéria, a tempo, a espaço. Então, Deus é espírito. Deus não está limitado a matéria, a tempo e a espaço. O Espírito Santo é a presença manifesta de Deus agindo no mundo e na igreja, conforme Atos, capítulo de número 2. Isso mesmo, conforme Atos 2, tá? Bom, falando agora sobre Deus ser uma pessoa. Deus é pessoa, irmã Priscila? Sim, Deus, ele é uma pessoa. Ele pensa, né? Ele sente, ele fala, ele se relaciona como homem. Temos exemplos bíblicos. Êxodo, por exemplo, capítulo 3, versículo 14. Vamos ver a palavra de Deus, para não ficar só nas minhas palavras, mas em Êxodo, quando a gente abre a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 2, é isso mesmo? Êxodo capítulo 3, e o versículo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, e disse Deus a Moisés, ou seja, Deus aqui estava conversando com Moisés, tendo um relacionamento, uma conversa pessoal com Moisés. E o Senhor disse, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus, ele é um ser pessoal que ele conversa e se relaciona com os seus. Quando a gente abre também a nossa Bíblia, em Jeremias, por exemplo, né, profeta, um dos profetas maiores, Jeremias capítulo 31, olha lá, Jeremias 31, e o versículo de número 31 e 3. 31 e 3 diz assim, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, o profeta está falando, o Senhor me apareceu, ou seja, o Senhor conversou comigo, o Senhor falou comigo. Então, Deus se relaciona com o ser humano, tá? Dentro do pentecostalismo, é destacado que Deus, ele fala, ele se move, ele que batiza, ele que consola e ele que guia, tá certo? Deus, ele é um ser pessoal. Outro ponto, Deus, ele é eterno. Por quê? Porque em Deus não há princípio e nem fim. Quando a gente abre aqui, vamos ler Salmos 90 e o verso 2. Salmos 90 e o verso 2 diz assim, antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. No ser humano há um começo do seu nascimento, há um meio e há um fim. Em Deus não. Deus não tem começo, nem meio e nem fim. Ele é o eu sou. Ele é autoexistente. Tudo bem, minhas irmãs? Outro ponto. Deus, ele é imutável. O que é ele ser imutável? Seu caráter e o seu propósito não muda. Olha o que diz a palavra de Deus
lá em Malaquias, um dos profetas menores. Malaquias, vamos lá. Malaquias, vamos achar aqui o profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago, capítulo 1, e o versículo 17. Olha lá, uma das cartas gerais, né? Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 17. Diz assim, a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então, Deus, ele é imutável. Deus também, irmãs, ele é onipotente. Eu tinha falado sobre isso, né? Onipotente. O que quer dizer o fato dele ser onipotente? Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nada lhe é impossível, conforme diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1 e versículo 37. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Há impossível para Deus? Não há. Então, Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder na sua mão. Outro ponto é que Deus é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar, sustentando o universo, conforme Salmos, por exemplo, 139, dos versos 7 ao verso 10. Deus também, ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas e o coração do ser humano. Homem nenhum, né, tem o poder de conhecer o coração do ser humano, e nem o inimigo das nossas almas. O único que tem o poder de conhecer o coração é Deus, conforme Salmo 139, dos versos 1 ao verso 4. Tudo bem? Agora, falando um pouco sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus. Além dos seus atributos naturais, que é dele, pertencente a ele, vem então, nós aprendemos sobre os seus atributos morais, tá certo? Esses atributos morais de Deus revelam o seu caráter. Que caráter? O caráter de Deus. Ele é santo e ele é amoroso. E falando desse atributo santidade, ele é santo, como diz lá em Isaías 6 e 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é totalmente puro e separado do pecado, tá? E dentro da perspectiva pentecostal, que é o que nós cremos que é o Espírito Santo que santifica a tua igreja, que santifica o crente, tornando-nos semelhantes ao caráter de Deus. Tá certo, minhas irmãs? Outro ponto importante dentro do caráter, da parte dos atributos morais de Deus, vem a justiça, né? Deus age com equidade, Salmos 89, verso 14, né? E dentro do pentecostalismo, que é o que nós cremos, nós vemos a justiça divina em harmonia com a graça de Deus. Deus perdoa o pecador, mas ele não tolera o pecado, tá certo? Vemos também dentro dos atributos morais de Deus o amor de Deus, né? 1 João 4 e 8, Deus é amor, o seu amor ele é incondicional, né? Conforme João 3 e 16, revelado por meio de Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz lá em João 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda, né? O amor de Deus, irmãs, ele é vivenciado pela experiência do novo nascimento e pelo batismo com o Espírito Santo de Deus, que derrama este amor no coração dos crentes, conforme que está lá em Romanos. Vamos ler? Romanos, capítulo 5. Romanos. Olha lá. Romanos. Capítulo 5 e o versículo de número 5 também. É isso mesmo? Isso. 5 e 5, que diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Que coisa linda, né? Que nos foi dado. Outro ponto falando sobre os atributos morais de Deus é a misericórdia e a graça. Ele, Deus, oferece perdão e favor imerecido por meio da tua graça. Favor imerecido, tá? E nos nossos cultos pentecostais, essas verdades bíblicas, né, são celebradas como nós agradecemos a Deus, nós o adoramos, né, nós nos derramamos diante do Senhor. É lindo, né? Graças a Deus. E aí, falando dentro da natureza de Deus, sobre a trindade divina, né? A trindade. Bom, esse termo trindade não é encontrado na Bíblia. Não é encontrado na Bíblia. Esse termo trindade, ele é um tema central da nossa fé. Nós servimos ao Senhor, né? E nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo de Deus. Cremos que Deus é Deus Pai plenamente, o Filho é Deus plenamente, e o Espírito Santo também é Deus plenamente. Coisa linda, né? Então, irmãs, um só Deus, eternamente, que subsiste em 3 pessoas, né? São 3 pessoas distintas, mas coeternas e coiguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que está derramado em nossos corações, que está dentro de nós. O Espírito Santo, tá certo? Aí, olha lá, temos base bíblica? Temos. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos, Jesus falando, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá certo? Aí, falando do Pai, ele é a fonte de toda a criação e o planejamento da salvação. Falando do Filho, Jesus Cristo, revelado, revelação visível de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Bom, nós, né, dentro da teologia pentecostal, cremos e destacamos o Cristo vivo, que cura, que salva, que batiza e que em breve voltará para buscar a tua noiva, a tua igreja, conforme ele nos prometeu. E assim nós cremos. João, capítulo 14, diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele virá para nos buscar. E o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da sua igreja. Tá certo? Espírito Santo é aquele que executa a vontade divina na terra. No pentecostalismo, né, na teologia bíblica, né, pentecostal, o Espírito Santo é o agente ativo da experiência espiritual. Ele batiza, ele concede dons e é através dele que nós produzimos frutos, né? Frutos permanentes, frutos de arrependimento. Coisa linda. Falando aqui, nós ainda vamos ter um pouco mais de profundidade dentro dessa questão da trindade, da triunidade, do Espírito Santo, do Filho, do Pai, tá certo, minhas irmãs? E vai ser coisa linda. Isso mais à frente aqui, dentro de uma perspectiva mais aprofundada acerca da trindade. Vamos saber quando que surgiu esse termo trindade, né, que século que foi, né, mas isso é pauta para uma outra aula. O que nós sabemos é que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus, que Jesus é Deus. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Então vamos lá, continuando. Falando agora da revelação de Deus ao homem, tá? Então existem 2 tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial. Bom, Deus se revela dessas 2 maneiras. Revelação geral e revelação especial. Dentro da revelação geral, tá? Ele se revelou e se revela por meio da natureza e da consciência humana. Temos base para isso, irmã Priscila? Temos. Salmos, capítulo 19. Salmos 19. E o verso 1, minhas irmãs. Olha o que diz o texto da palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras. Então é bom a gente ler, né? É bom a gente olhar na Bíblia e nos aprofundarmos aqui do que está escrito aqui em Salmos 19,
E o verso 1. Os céus manifestam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora, Romanos, capítulo de número 1. Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 3. Não, perdão. Romanos 1 e 20. Que diz assim, olha, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1 e 20. Então, dentro dessa revelação geral, Deus se revela por meio da natureza, conforme nós lemos aqui em Salmos 19, 1, e da consciência, Romanos capítulo 1 e versículo 20, ou seja, quando Paulo diz aqui, versículo 20, né, para que eles fiquem inexcusáveis. Naquele dia, no dia de prestar conta, ninguém vai poder dizer, Senhor, né, eu sou inocente, eu não vi, eu não sei, né, exceto aquele que de fato for inocente, que não tiver uma compreensão no seu cognitivo, mas todos têm na sua consciência. Nós falamos isso aqui na semana passada, a forma de Deus se revelar, né? E a imagem e semelhança de Deus posto no homem é a sua parte moral, né? O homem, quando eu falo homem, eu falo da mulher também, de saber distinguir o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então isso aqui fica muito claro para nós. Essa é a revelação geral. Agora falando da revelação especial, essa revelação especial foi por meio das Escrituras e especialmente através de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? O pentecostalismo, nós dentro da teologia pentecostal, cremos que a revelação especial continua em ação através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é ele quem convence o homem, o pecador, do seu pecado, do juízo e da justiça. Olha só, que faz nós, os crentes, compreendermos a palavra e experimentar, minhas irmãs, o poder divino. É o Espírito Santo de Deus, tá? Então nós cremos assim. Glória a Deus, né? Não tô pregando não, irmãs, tá? É uma aula, mas a gente começa a falar do Espírito Santo, daquilo que ele faz, e a gente se empolga um pouquinho, mas, né, vamos avançar aqui. Agora, falando da experiência pentecostal da natureza de Deus. Experiência pentecostal da natureza de Deus. O conhecimento de Deus não é apenas intelectual. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Que o conhecer a Deus, irmãs, não é só uma questão intelectual, porque uma pessoa que gosta de ler, que quer conhecer, tem gente que faz teologia, mas não porque quer de fato conhecer Deus, quer conhecer a parte filosófica, quer entender as correntes teológicas, mas a experiência, né, com Deus, ela muda todas as coisas. Por exemplo, tem um doutor que eu gosto muito, e ele é um professor, doutor, enfim, ele é psiquiatra também, médico psiquiatra, é o Augusto Cury. Ele, por exemplo, eu vi um testemunho dele, onde ele mesmo declara, ele mesmo fala, que ele começou a estudar as mentes das pessoas, né, de algumas pessoas. E, biblicamente, ele quis estudar a mente ali de Jesus como homem. É claro que ele deve deixar claro isso, que como Deus jamais ele conseguiu estudar a mente de Cristo, mas assim, como homem, né, a forma com que ele agia com as pessoas, o que ele fazia, né, a forma com que ele atuava com as pessoas aqui nessa terra. Então ele começou a estudar e ele era ateu. E depois de algum tempo de estudo, ele se rendeu a esta graça. É muito lindo ele contando esse testemunho. Então mostra ali uma experiência que ele viveu com Cristo, né? Através do Espírito Santo, claro. E dentro da nossa fé, do que nós cremos, né? O conhecimento de Deus, ele não é apenas intelectual, mas ele é vivencial, né? Pois o Espírito Santo, ele revela a presença real de Deus no culto, conforme 1 Coríntios 12, 7,
né? O Espírito Santo, ele produz transformação interior, né? Vamos ver, revela a presença real de Deus no culto. 1 Coríntios 2:7, olha lá. 1 Coríntios 2:7, olha o que diz a palavra de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa própria, né? Perdão, eu li errado, 1 Coríntios 12, não é 2. 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, ele se revela, né, no culto. Quantas vezes nós estamos no culto e de repente Deus tem a liturgia do culto, tem um segmento, mas de repente Deus começa a trabalhar de uma forma e se revela para nós, né, irmãs? É coisa linda, né? Através ali do louvor que está sendo ministrado, através da palavra que está sendo ministrada, através de um profeta que o Senhor levanta ali para profetizar para a igreja. Então Deus vai se revelando, ele vai falando conosco também. Quantas vezes você sai de casa para adorar a Deus, mas você está com o coração aflito e ali Deus manda uma palavra e fala com você, e você sabe que foi para você, é uma manifestação, é a presença real de Deus no culto, né? Outro ponto, o Espírito Santo produz transformação interior. Olha o que diz lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 18. Passei demais. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, olha... Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, quem transforma o interior do ser humano é o Espírito Santo. Inclusive, irmãs, esse é o ponto que nós vamos estudar quando nós estivermos falando sobre a matéria de soteriologia, quando nós entendermos um pouco melhor sobre os aspectos da salvação. São 4 aspectos, né? Os aspectos da salvação, que são eles, a justificação, a regeneração, a santificação progressiva e, por último, né, a glorificação. Nós estamos passando pelo estágio agora da santificação progressiva, mas isso a gente vai aprender depois. Então, quem transforma? Quem é que regenera? Né? É o Espírito Santo. Outro ponto, é o Espírito Santo que leva o crente à comunhão e à santidade. Se nós não tivermos o Espírito Santo, como que nós vamos nos santificar? Tá? Conforme Efésios lá, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha só, que coisa linda, né? Então, olha quantas coisas o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, na vida do crente. Outro ponto, o Espírito Santo capacita para o serviço e os dons espirituais, conforme Atos capítulo 1. E recebereis poder. Olha lá, capítulo 1 e versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Que coisa linda. Então, irmãs, nós que somos pentecostais, nós conhecemos a natureza de Deus não só por um estudo, mas por comunhão e por poder. Você está aqui estudando, você está aqui, entrou nessa aula, você está aqui se aprofundando e vai se aprofundar mais ainda, mas isso tudo seria raso se você não tivesse a experiência própria com o Espírito Santo de Deus, e eu creio que você já tem e que você terá ainda outras experiências. O Senhor quer te dar dons espirituais, o Senhor quer te encher, o Senhor quer te utilizar como um bom tocador que toca um instrumento muito bem afinado, ele quer nos afinar, né? E quem faz isso é o Espírito Santo, quem faz isso. Olha que coisa linda, né? Então, concluindo esta aula de hoje, quero dizer para vocês que a natureza de Deus, irmãs, a natureza de Deus, né, dentro da teologia pentecostal, que é o que nós cremos, né, une a verdade bíblica, a santidade moral e a experiência espiritual. Deus, ele é um ser único, trino, santo, amoroso, que se revela por meio do teu Espírito Santo e deseja se relacionar
intimamente com o ser humano, intimamente com o homem, com a mulher que pertence a ele. E o propósito maior desse conhecimento é adorar, é refletir o caráter de Deus, vivendo em santidade e poder no Espírito. Amém? Vou deixar agora para a nossa meditação, Daniel 11, versículo 32, parte B, que diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, essa aula de hoje nós aprendemos um pouco sobre a natureza de Deus, tá certo? E o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos aí conhecê-lo intimamente. A próxima aula nós aprenderemos outro assunto, falaremos acerca e conceitos acerca do nomes ou dos nomes de Deus. Deus tem nome? Quais são os seus nomes? Iremos aprender isso aqui, então, nas próximas aulas, minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de semana excelente ou uma semana excelente. Amém? Te espero aqui na próxima aula. Deus te abençoe. Amém.